aí, bom, no vídeo de hoje a gente vai reagir ao canal EWIP The House, o primeiro jogo de terror da internet. Por volta de 2009 a 2010, a gente não tinha internet em casa. Na verdade, eu acho que nenhum brasileiro médio tinha. Então, sempre que a gente queria usar a internet, a gente recorria aos famosos modems de internet, que a maioria aí não deve nem saber o que é, inclusive. Isso é Mas é muito basicamente velho, um velho. pendrive que tu colocava dentro do PC. Não, dentro não, tu colocava no PC. Dentro dele tinha um chip de celular, literalmente. E com aquilo tu tinha acesso à internet limitada, ou seja, ela acabava. Era comum que as pessoas que usavam aquilo tentassem entrar no máximo no seu Orkut ou Era basicamente tipo um 4G, só que antigamente para computador. no Facebook. MySpace era coisa de quem tinha internet ilimitada já. E eu não me misturo com burguesia, não. Enfim, nessa época, quem mais usava o computador em casa era o meu irmão mais velho. E eu nem sabia direito o que era internet. E quando alguém me falava que era um lugar que tinha literalmente tudo, eu só pensava tipo, nossa, será que dá pra ver Sonic? Mas isso mudou lá pra 2012 a 2013. Foi nessa época que eu passei a ter aulas de informática na minha escola. Nas aulas a gente não fazia informática, a gente no máximo fazia uma pesquisa que não tinha nada a ver com informática, e depois a gente podia ficar o período inteiro mexendo na internet sem supervisão. E é agora que a gente chega no X da questão. A maior parte dos brasileiros nessa época não tinha internet em casa. E eu sei que hoje em dia tem uma grande parcela que também não tem. Isso infelizmente ainda é realidade no Brasil. Só que de 2010 até 2015, meu Deus, ter internet em casa era coisa de rico sim. Então quando eu conseguia ter acesso à internet, era aquela ansiedade. O que eu faço primeiro? E bom, eu não sabia direito o que era o YouTube, eu só queria era jogar jogos. Ou então ver vídeo de fantasmas. Eu lembro que eu e os meus amigos, a gente tinha muito medo. Então eu juntava 5 crianças amontoadas com essas cadeirinhas na frente de um computador pra ficar vendo vídeo de fantasma. Até que então alguém mais velho chegou pra gente e disse: vocês sabiam que dá pra jogar isso aí, né? A gente não entendeu. E falar de jogo de fantasma nessa época era mais ou menos essa imagem aí. Na verdade, falar de fantasmas no geral era mais ou menos essa vibe. Nisso então a pessoa abre um site chamado Papa Jogos, um outro chamado Frive e por último, mas não menos importante, o Clique Jogos. E em todos eles estava aberto o mesmo jogo, The House. Só um disclaimer aqui, a pessoa abriu o mesmo jogo em vários sites diferentes porque a internet era ruim. Então o que carregasse primeiro tava valendo. Amigos, eu acho real que The House foi o meu primeiro trauma de infância. Imagina só tu ser uma criança abrindo um jogo de terror que tu não conhece nada, a única coisa que tu sabe é que ele tem jumpscare e fantasmas e o game começa assim. Sinistro. Sejam bem-vindos a The House. Olha. Antes da gente começar a experiência, eu preciso deixar bem claro que esse game aqui tem uma história bem singela. É praticamente só um background pra justificar as imagens que a gente tá pra ver. Outra coisa, por mais singela e edgy que essa história seja, ela vai abordar temas pesadíssimos. Então dá-lhe aviso aí na tela de conteúdo sensível e vamos à jornada. A nossa história por The House 1 começa com a gente olhando a casa. Essa casa aí costumava ser de uma família dos anos 70, só que um evento trágico acabou selando essa casa e toda aquela família. A família inteira deu Alt F4 do mundo. E até o momento não tem uma razão do porquê isso aconteceu. Ninguém sabe o porquê isso aconteceu. Nessa trama, a gente é alguém que gosta de fazer exploração urbana e resolveu entrar dentro dessa casa pra explorar. No universo desse jogo, essa família e a casa toda tem um misticismo sobre esse local ser assombrado pela família. Uma vibe bem Amityville. É point and click, Você então. agora está dentro da casa. A sala de jantar. Meus maiores traumas foram feitos nessa sala aqui. The House é um game point and click de padrões. Como assim padrões? Quando a gente olha pra essa sala, a primeira coisa que vai te chamar a atenção certamente vai ser o desenho que tem ali embaixo. E clicando nele, o desenho de uma família, eu acho. Um pai, filho mais novo, irmã mais velha e mãe. Mas a mãe tá parecendo uma assombração no desenho. Deve ser porque isso aqui é um jogo de terror? Hã? Será? Quando clicamos a primeira vez, nada acontece. Então a gente devolve o desenho. Quando a gente clica nele de novo, dá pra ver que atrás da moldura caiu alguma coisa. Era uma bola. Agora, pausa, era sobre isso que eu tava falando, esses eram os padrões. Tanto no Game 1 quanto no Game 2, a gente vai ter alguns itens pra interagir no cenário, e o nosso único objetivo é ficar clicando neles várias vezes até as coisas acontecerem. Padrões. Agora, a gente tem duas coisas pra interagir, e conforme a gente interage, as coisas acontecem. Oi? Esse primeiro cômodo é dedicado ao filho menino do casal. Lembra que nos foi citado que todos os membros da família não estão mais entre nós? Então, assim foi o menino. Eita. Nessa parte do game, naquela janela, vai aparecer o fantasma do menino sentado, seguido da sua risada. E, bom, quando a gente olha onde quebrou o vidro na moldura do desenho, dá pra ter uma ideia de como o menino se foi. E eu não posso mostrar porque, né, eu acho que vocês estão ligados o que tá faltando no menino. A própria bola que tá no chão deixa bem claro isso. E desse cômodo aqui a gente vai pro banheiro.
A primeira coisa que eu analiso desse cômodo aqui é um bilhete que tem no espelho do banheiro. Feliz aniversário, mãe! A gente sabe que você tá doente, mas a gente tem certeza que em breve vai ficar tudo bem. Te amo, ok? Eu vou chutar que agora a gente vai acompanhar o que aconteceu com a filha do casal. Nesse mesmo banheiro, a gente também pode ver que tem um potinho no chão. E pegando ele, é veneno. Se depois a gente mexer nesse pote, a gente resolver mexer de novo naquele mesmo papel, a gente consegue ver a resposta da mãe pra carta da filha. Eu amo vocês também, filhos. Eu não vou deixar vocês. Eu prometo. Prometo. Ok. Pelo que a gente leu do bilhete da filha, a gente tem uma mãe doente e eu presumo que ela tem uma baixa expectativa de vida. Por isso que ela promete tanto que não vai abandonar eles. Oi? Eu ouvi algo? É coisa da minha cabeça. Depois dessas interações, algumas coisas estranhas vão rolar. A banheira vai se encher de um líquido que eu presumo que vocês saibam o que é. Esse mesmo líquido também vai transbordar do vaso, enquanto a mesma aparição dá as caras na janela. É bem do medo isso daí. Interagindo com o papel de novo, dessa vez ele vai estar em branco. E ele vai estar em branco simplesmente porque essa coisa não tem mais nada pra falar pra gente. Beleza. Nossa, isso dá de um medo terrível. Daqui a gente vai pra cozinha. Esse é o cômodo que mais me assusta até hoje, e também é o que tem a cena mais gráfica do jogo, na minha opinião. Nessa sala a gente tem uma bonequinha pendurada num negócio. Mano. Pô, nossa, só de bater o olho você já sabe o que vai acontecer, velho. E ela é muito feia. E também não parece ter utilidade alguma pra cena. O que realmente nos importa agora é aquele calendário na parede. Mexendo com ele, a gente consegue ver uma data anotada. 5 de março, sexta-feira. Tratamento de câncer. Provavelmente era essa a doença da mãe. A doença que ela teria baixa expectativa de vida. Provavelmente essa data simboliza quando o tratamento se iniciou. E durante esse momento, depois que a gente leu a data do tratamento, a gente vai conseguir ouvir um som de choro vindo de longe. Dando a entender que a gente não tá sozinho nessa sala. Eu sei que pra você, adolescente, super edgy, que gosta de assistir Urban Spook, ver esses PNG se movendo pode soar super tosco, mas eu já tenho alguns quotes sobre isso. Continuando, isso que a gente acabou de ver é o provável espírito da filha do casal. Mas onde é que ela tá? Peraí, vocês viram isso daí? Caiu um papelzinho do céu. Quando a gente interage, a gente consegue ver que se trata de uma identificação estudantil de uma aluna chamada Maria S. Julie. Essa carteirinha também deixa claro que os eventos que a gente tá olhando agora se passam entre 1980 a 1983. Eu digo os eventos de agora porque o nosso personagem pode muito bem estar vindo explorar essa casa em 2005, que é o ano que esse jogo foi lançado. Enfim, é um pouco estranho esse negócio de ter caído de cima, né? Então, depois da gente analisar isso, a gente acaba vendo o corpo dela. E eu não posso mostrar, como eu citei, é bem gráfico, mas, bom, aquela boneca não era sem utilidade. Ela é um mórbido presságio do que a gente tava pra. Agora imagina você, meados de 2015, 2 horas da tarde jogando bola, aí chega em casa 5 horas da tarde, você pensa, vou ver alguma coisa aqui na internet agora que eu tenho o Wi-Fi. Se depara com essa cena. Ver. A sala de estar é o cômodo do pai da família. E tudo que a gente tem aqui é uma foto num quadro grande dele e um rádio no chão. E, rapaziada, no momento que eu tava escrevendo esse roteiro aqui, eu tava toda hora olhando pra trás porque eu tava genuinamente com medo. Eu não sei, esse jogo me dá calafrios de verdade. The House, a série de jogos, é um dos maiores traumas da minha infância. E eu ainda vou explorar essa pauta mais adiante no vídeo. Só que revisitar isso pro vídeo, ao mesmo tempo que foi muito legal, foi bem terrível. E se eu tava assustado olhando a gravação pra escrever esse roteiro, imagina como é que eu não tava jogando o jogo. Sorte que eu tava em cal pra não me sentir tão sozinho. Cara, tá aí, cara. Tô? Cara, eu tô cagando de medo, irmão. Deixa eu cheirar? Será? Cheirar? Quando a gente interage com a foto do pai, ela aparece uma foto normal, exceto pelos olhos. Tem alguma coisa errada com esses olhos. Quando a gente interage com o rádio, ele faz o que um rádio deveria fazer e toca coisas. O que ele toca parece muito com uma estática e não dá pra de fato diferenciar o que tá aparecendo ali. Quando a gente interage de novo com a foto do pai, agora sim realmente tem algo estranho com essa foto. Eu só não sei dizer o que. Meu E Deus. como não tem nada mais pra fazer, eu resolvo mexer no rádio de novo.
Essa música, por que eu não tô surpreso? Se a gente interage agora com o quadro do pai, ele entorta. E não demora muito, ele cai, revelando um fundo falso atrás dele. E lá dentro a gente encontra duas coisas. Uma carta, e ela diz o seguinte: desculpe e adeus, querida. Eu sou tão sortudo de ter você, eu sempre vou te amar. E a segunda coisa que a gente encontra é um revólver. E aqui a gente tem uma clara junção para as coisas darem errado. Mas espera aí, pelo o que foi dito sobre o menino, algo, né, sumiu com a cabeça dele. Você sabe quem? Será que foi o pai que acabou finalizando o próprio, enfim, dá pra entender, eu acho. Deve ser isso. O corredor é dedicado à mãe da família, e ela é o motivo de tudo que a gente tá vendo agora. Ligando o interruptor, a gente consegue ver que no chão desse local tem um outro papel com coisas escritas. Peço perdão a Deus pelo que eu fiz. Eu amo minha família, então levei eles comigo. Essa é a única coisa que eu podia fazer pra ter eles pra sempre. Seja lá o que foi que essa mãe fez, isso aqui não vai acabar bem. Oi? Estamos sem energia, mas uma coisa que a gente não tá é sem companhia. Ah, Eu acredito que a plot tenha ficado bem clara. A mãe da família tinha câncer, e eu acho que vocês sabem que a pior parte do câncer não é o que ela faz contigo, e sim o que ela faz com as pessoas que tu ama. Nesse caso, pela carta, a mãe da família deixou claro que foi ela quem levou toda a família dela com ela. Mas não foi da forma que tu tá pensando. A gente sabe o que os membros da família fizeram com si mesmos. Eu acredito que tudo isso tenha rolado depois que a mãe não sobreviveu ao diagnóstico de câncer. Então rolou o seguinte, ela partiu. E aqui eu vou entrar num âmbito meio religioso. Existe uma crença que diz que se alguém parte, a aceitação precisa ser feita pelos membros da família. Porque se não for feita, se tu ficar chorando e pedindo pela volta dela, ao invés de rezar pelo caminho de luz dela, essa pessoa fica presa sofrendo na Terra. E eu acredito que foi o que aconteceu aqui. A família ficou extremamente abalada pela perda da mãe, o que deixou a mãe presa à casa. E vendo o desespero do seu marido e filhos, a mãe, do outro lado, encontra um meio para que eles se reencontrem de novo. Lembra da carta? Peço perdão a Deus pelo que fiz. Só não ficou muito claro pra mim como é que isso aconteceu com o filho do casal, porque o filho meio que é, eu acho que isso exatamente. que aconteceu com o menino é só um jeito que o criador encontrou pra deixar a coisa assustadora. É um furo de roteiro que eu vou relevar. Agora, eu tenho duas coisas pra falar sobre tudo isso que a gente acabou de ver. Eu sei que boa parte do público vai achar essa explicação que eu vou dar agora sem sentido, porque pra eles é óbvio. Mas tem boa parte do meu público que não tá acostumada com duas coisas: web horror e flash player. Eu vou começar pro web horror. Vocês sabem como é que a gente consumia horror de internet por meados de 2008 até 2010? Então, a gente não consumia, porque praticamente não tinha. O máximo que a gente tinha era blogs com texto, creepypastas, né? E uma ou outra imagem. E esse jogo aqui é baseado exatamente nisso. Sabe aquelas imagens clássicas de fantasmas que a gente via por aí? Tudo preto e branco e um vulto no canto e etc. Então, esse game é totalmente baseado nisso. Porque de 2005 até 2008, era esse o terror de internet que a gente tinha. Eu acho muito legal como The House, sendo desses tempos, consegue nos transportar muito bem pra essa época da internet. Gostar de levar susto naquela época era difícil, gente. Agora, por que esse game é só um monte de PNG e uma trilha que se repete por ele inteiro? E principalmente, por que ele é tão monótono? A gente só fica clicando nas coisas pra tomar susto. Então, como eu falei, 2008. Antes desse tipo de jogo, o máximo que a gente tinha era o Labirinto do Medo, que Nossa, eu sei que jogo é esse. Aquele que ocasionou daquele meme bem famoso do menino dando um murro no monitor. Nossa senhora. foi lançado em 2004. Como eu citei pra vocês, internet ilimitada e rápida naquela época não existia. Ilimitada até existia, pra quem era rico. Só que rápida, não. Então, pros sites fazerem a tua entrada neles ser válida, a coisa tinha que ser rápida. Na Newgrounds, por exemplo, vocês sabiam que as animações não eram upadas pra lá? O que era upado eram os PNGs e os vetores dos bonecos. Também, sei lá, o vetor de uma porta, de uma parede, enfim, cenário. Junto disso, uma instrução, um código que fazia a animação em tempo real no PC da pessoa. Não ter que upar a animação, mas simplesmente upar os meios para que o próprio site faça a animação na hora, fazia com que as coisas carregassem mais rápido. Era por isso, inclusive, que a maioria das animações tinha um play pra tu iniciar como se fosse um jogo. E isso tudo era feito por, adivinha, Flash Player. Ai, que susto, meu Deus. Minha mãe me ligou, tomou um cagaço aqui agora. Flash Player, que é exatamente onde jogos como The House eram feitos. A ideia era os jogos em Flash serem o mais leve possível, para que assim ninguém precisasse ficar tempo demais carregando. Ninguém tinha essa internet toda. Se a gente baixa hoje o The House no computador e decompila ele, a gente vai encontrar pastas e mais pastas de áudios e fotos. Tudo isso junto de uma grande linha de códigos que instrui quando cada coisa deve aparecer. Isso deixa o jogo bem mais limitado, mas também muito mais leve. É por isso que quando a gente joga The House, fica claro em alguns momentos que se trata de um PNG passando na
tela. Mas tenham em mente duas coisas, meus amigos. The House tava tentando fazer o que era terror da época. Fotos de fantasmas em preto e branco. E ele também tava usando o flash pra deixar tudo o mais leve possível. Todos os games daquela época eram feitos assim. E alguns jogos atuais também fizeram isso. Querem um exemplo? Todos os 6 primeiros jogos de FNAF e a Isso Custom é Night são verdade. exatamente assim. Duvida? Vai aí e baixa o Sister Location no teu PC, que é um dos mais longos e com mais cutscenes na época clássica da franquia. Ele inteiro pesa menos de 1 GB. Só que quando tu olha o game, 1 ele tem giga? cenários 3D, bonecos 3D, etc. Não, esse game inteiro é pré-renderizado. Tudo que tu vê são imagens seguidas de sons tocando na hora certa. Não tem nenhum 3D nele, são só fotos. Fotos e GIFs, inclusive. Exatamente como o Flash funcionava. Ok, tirando tudo isso do caminho, você que tava catando defeito num jogo de 2005, por favor, fica aqui comigo, porque a gente ainda tem o The House 2 pra analisar. Agora sim. 5 anos depois, a gente tem a sequência de The House, que nos recepciona da exata mesma forma. Mesma música, mesma imagem da casa. Existe uma lenda que em uma cidade afastada, num local não urbano, uma pequena casa tá fechada e abandonada há décadas. Essa casa pertencia a uma família, que um dia sem motivo aparente, todos os membros da família deram Alt F4 da terra. Isso já era assustador por si só que a coisa ficou ainda mais estranha depois. Isso porque os vizinhos relataram ouvir gritos de uma mulher vindos da casa, e numa comoção geral de medo, os próprios vizinhos barricaram a casa. A ideia era ninguém entrar e ninguém sair de lá. E, bom, a primeira coisa que o nosso protagonista trata de fazer é remover as barricadas pra entrar na maldita casa. Você agora está dentro da casa. Sala de estar. Nossa, a diferença. O primeiro cômodo dessa casa é a sala de estar. E numa cômoda que tem ali a gente consegue ver uma foto da família. E sei lá, não sei se é a compressão da foto ou a vibe do jogo mesmo, mas essa família não parece estar muito de bem com a vida não. E no sofá que a gente tem ali a gente também encontra uma carta. 19 de setembro de 1964. Eu sinto algo estranho nessa casa. Na verdade, sinto isso desde o primeiro dia que vim trabalhar aqui como babá. Tenho tanto medo daquela coisa. Será que devo pedir demissão? Em The House 2, as vítimas não são só membros da família. Uma babá também acabou rodando nessa situação toda, e a sala é justamente o cômodo dela. Depois de ler essa carta, a gente consegue ouvir movimentações vindas do andar de cima, deixando óbvio que a gente não tá sozinho. Então não só foi a família. Ah, isso é O espírito da babá é um dos únicos que não vai tentar Ah, mas isso é sinistro. Aí é sinistro demais. Pô, imagina, tu aperta um clique e tá ouvindo choro e quase não enxerga. Nossa. nos fazer mal ou nos assustar. Não de propósito. Na verdade, a impressão que dá é que ela quer nos ajudar a resolver uma pendência que tem aqui nessa casa. E vocês já vão entender do que eu tô falando. Como assim? Ela deixou uma pista pra gente. Um bilhete escrito data de aniversário da filha. Vamos manter isso em mente. Às vezes ela fala sozinha. Às vezes ela ri durante a noite e chama por alguém. Banheiro. Banheiro de novo. Tenho péssimas lembranças desse local. Curiosidade, o banheiro do The House 1 quanto do 2 tem basicamente o mesmo layout, mudando apenas pequenos detalhes. Enfim, esse cômodo é dedicado ao pai da família. Nessa área, a gente só consegue interagir com a cortina do banheiro, com uma bíblia que tem um armário, o vaso e a pia, a torneira no caso. Enquanto a gente tá nessa área, a gente vai ouvir bastante alguém batendo na janela, e muito possivelmente é o próprio pai. Quando eu tava jogando, esse susto realmente me pegou desprevenido. Eu sinto muito pelo que eu fiz com a nossa filha. Por favor, me perdoe. Diferente do 1, onde a peça central é a mãe, agora a gente sabe que a peça central é a filha do casal. As cartas da babá e esse bilhete do pai deixaram isso bem claro. Sendo honesto, não tem muito do que falar desse cômodo aqui. A gente só vai ver o que aconteceu com o pai, então... Já sabe, né? O quarto. O quarto. Esse é o cômodo que a gente mais vai ter pistas do que tá rolando. Na parede do quarto a gente pode ver um quadro, e clicando nele, a gente descobre que se trata de um certificado de adoção. Nicole A. Mary. Ela foi adotada em dezembro de 1963. Ok. Os pais são Miles G. Rush e Mary Rush. Por enquanto tá tudo tranquilo. Depois de ficar um tempo interagindo com as coisas do quarto, alguns bilhetes vão começar a aparecer na parede em uma ordem específica. E juntando todos eles, a gente consegue a seguinte frase. Ela vem toda noite. Ela é muito boa brincando de esconde-esconde. Às vezes, eu sequer a encontro. Nossa. Até
agora, sendo super sincero, não dá pra entender o que tá rolando. Porque, Não tipo, mesmo. essas cartas que a gente tá vendo agora são da Nicole, a filha adotiva do casal. De quem que ela tá falando? Eu acredito que ela esteja se referindo a uma personagem ainda não citada. Lembra do bilhete do pai? Eu sinto muito pelo que eu fiz com a nossa filha. Por favor, me perdoe. Então, eu não acho que seja da Nicole que ele tá falando, pelo simples fato de que no quarto dela tem 2 camas. Eu acho que a Nicole tinha uma irmã, e essa irmã é o pivo de tudo que tá rolando. Brinque comigo escrito na parede, só que o mais importante é um bilhete que apareceu na gaveta da cômoda. Nele a gente pode ver um desenho que mostra a mãe, a filha adotiva, o pai e uma outra menina. Talvez a minha teoria esteja certa. Talvez a minha teoria esteja certa porque eu já sei exatamente o que acontece e eu quero fomentar em vocês o sentimento de descoberta para que essa narrativa fique de igual para igual e vocês tenham uma falsa sensação de que estão resolvendo algo comigo. Sim. Não, eu só tô teorizando Sim. mesmo. Depois que a gente descobriu o segredinho sujo da família, a mocinha resolve tentar contato direto com a gente. Opa, aqui. A sala de trabalho é dedicada à mãe da família. Nessa sala a gente encontra uma corda caindo para um buraco e um frasco de veneno. Aqui a gente também encontra uma certidão de nascimento de uma outra menina, a Rena Rush. Diferente da Nicole e a Mary, a Rena tem o sobrenome do pai, ou seja, a Rena provavelmente é uma filha biológica do casal. Detalhe que nessa certidão, do ano de 1947, Mary, a mãe, ainda tá com seu nome de solteira, Mary Svensson. Isso é só um detalhe e não parece ter nenhuma interferência na trama em si, eu só quis pontuar mesmo. A filha biológica do casal nasceu em 1947, e somente em 1963 Nicole foi adotada, e algo aconteceu nesse meio tempo. Por meio de um texto que a gente tem acesso no final do jogo, a gente descobre que a babá suspeitava que tinha algo estranho acontecendo. Ela deixou isso bem claro na cartinha que a gente encontra no início do jogo, inclusive. E ela, sem querer, acabou descobrindo que de fato o casal ao qual ela trabalhava tinha uma filha adotada, a Nicole, mas ela também descobriu sobre a Rena, a filha que eles tinham, mas que sumiu. E descobrir isso custou a vida da empregada, que foi da sangue frio dentro da casa. Nessa hora no game, algo vai acontecer, é meio gráfico, eu não posso mostrar, só que o que acontece é tão repentino que me assustou real enquanto eu tava gravando. Fiquem só com o áudio aí. Tá, esse aí eu me assustei. O primeiro que me pegou até agora, de verdade. Esse é... Ui! A partir daqui eu já não posso mais mostrar o que tá aparecendo na tela porque, digamos que a gente tá tendo uma referência a Doki Doki. A gente tá vendo a mãe da família. O ponto é que com ela a gente também consegue a chave da Safe Room, a chave da sala de segurança da casa. Só que junto disso a gente também consegue um bilhete da mãe pra sua filha. Não aguento mais ver você sofrer assim. Descanse em paz, minha pobre criança. Estamos na tal sala segura, e na nossa frente, um cofre com senha. Nessa sala, a gente não tem absolutamente nada pra interagir, a não ser esse cofre. E, tá, vamos analisar tudo que a gente tem em mãos agora, tá? 1947, a primeira filha do casal vem ao mundo, a Rena. A Rena é a filha biológica do casal, e segundo o que a mãe fala na sua carta, essa criança sofria desde que nasceu. Não aguento mais ver você sofrer assim, minha pobre criança. Tá, algo aconteceu e a gente sabe disso, porque no banheiro, o pai lamenta algo que ele fez. Eu sinto muito pelo que fiz com a nossa filha, por favor me perdoe. Tanto a causa do pai e da mãe ficam muito claras enquanto a gente joga o jogo. E eu não vou descrever porque, né, enfim. Só que na área em que fica a mãe nesse jogo, a gente encontra uma coisa que não bate muito com as causas tanto dela quanto do pai, que é um frasco de veneno. E somando o fato da filha dele estarem sofrendo, como a mãe disse, e a culpa que o pai sente pelo que ele fez, eu acho que ambos tentaram acabar com o sofrimento dela. Não aguento mais ver você sofrer assim, minha pobre criança. A Rena nasceu com alguma deficiência ou doença, e isso fica claro por conta de uma foto que a gente consegue ver no jogo que eu não vou mostrar, desculpa. Os pais dela, num ato de insanidade, achando que estariam acabando com algum sofrimento, fizeram o que nos ficou claro. Para tentar pôr uma pedra em cima disso tudo, em 1963 o casal adotou Nicole, que acabou por ser assombrada por sua irmã póstuma. E no meio desse caos todo a gente tem a babá, que caiu aqui apenas para trabalhar e cuidar da Nicole, mas Basicamente, eles perderam uma filha. Eles já tinham uma filha, eles tinham 2 filhas. Uma eles acabaram perdendo e adotaram a outra para substituir a que, infelizmente, foi indo de arrasta por causa deles mesmo. sem querer acabou descobrindo que a Nicole era adotada, e também o motivo da adoção. Ela descobriu o que os pais da Rena fizeram com ela, e isso custou a vida dela. Depois disso, os pais não aguentaram a culpa do que fizeram e foram embora também. E eu acredito que eles tenham levado a Nicole junto. Não fica claro no jogo, na verdade o jogo nem rela perto dessa informação do que aconteceu com a Nicole, mas eu acredito que ela esteja em outro plano também. E agora a gente tá aqui, cara a cara com um cofre. E vocês lembram que eu citei que a babá não queria nos fazer mal? Que ela queria nos ajudar a resolver uma pendência que ainda tava nessa casa? Pois bem, em certo momento ela nos deu um É a data de aniversário
da filha. Bilhete que dizia data de aniversário da filha. A Rina foi a primeira filha do casal. E colocando a sua data de nascimento como senha, 1947, o cofre se abre. E lá dentro a gente tem um bilhete da Aurina. Por quê? Porque eu preciso ir, mamãe. Eu quero viver, não importa o que custe. Sinistro. A gente finalmente libertou a Aurina. Ah, sim. Depois que os pais da Aurina fizeram o que fizeram com ela, eles guardaram a prova cabal contra eles dentro desse cofre. O corpo dela. Ela assombrava a casa. Ela assustava e brincava de esconde-esconde com a Nicole. Foi ela que fez a babá sentir aquele mau presságio com a família. E é ela que tá aqui com a gente agora. Ô, louco. E assim, meus amigos, acaba The House 1 e 2. Jogos muito parecidos, mas que não têm uma história compartilhada. The House tem uma trama bem mais simplista. Como eu citei no começo, a ideia desse jogo era resgatar os medos de fantasmas da internet antiga. Tendência que iria ser usada mais pra frente em projetos como Lomando ou até mesmo Run 0120, que é um game sensacional. The House 1 é isso, ele quer replicar os medos da internet antiga. Todos os cenários do jogo estão tentando replicar as fotos que circulavam em fóruns da época. Agora o The House 2 já tenta entregar mais um pouco de lore, que por mais simples que seja, eu gostei pra caramba. Ficar solucionando as coisas, é só prestar atenção. E, assim, esse jogo tem sustos muito eficazes até pra hoje em dia. Se tu se interessou e quiser jogar o jogo, saiba que tu pode jogar tanto 1 quanto 2 de graça de forma oficial. Ambos estão na loja da Microsoft no teu PC por um valor monetário zero. Se tu quiser tomar os sustos, eu recomendo. E no mais, é isso, meus amigos. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô querendo fazer há mais de um ano. E exatamente como foi no vídeo dos jogos de terror em live action, eu acho que tá de boa arriscar de vez em quando. Eu tenho medo de eu acabar trazendo isso em live e no final tomar um do YouTube. Se inscreve no canal, se puder e quiser, me segue lá no Insta, seria muito legal bater 1 milhão lá, e manda uma ideia de vídeo aí. E claro, a gente se vê na semana que vem, meus amigos. O meu nome é Ipe, e tchau. Dito isso, a história de The House é realmente muito interessante, velho. Eu vou procurar saber mais, talvez algum dia, se o YouTube não acabar me derrubando, eu trago em live. Mas me dê ideia de reacts aí nos comentários que eu possa trazer aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.